que todo ser humano é único, né? Isso aí a gente já sabe. Cada pessoa tem características diferentes, particularidades. Agora, você já parou para pensar que as pessoas se expressam e recebem amor de formas diferentes também? Por exemplo, você faz um jantar aí todo caprichado pro seu marido, monta uma mesa bem bonita e ele não dá assim tanta importância. Você fica triste por isso, é claro, né? Mas aí quando você faz, por exemplo, um elogio, ele se sente a pessoa mais amada no mundo. Parece assim que a relação até deu uma virada. O conselheiro matrimonial Gary Chapman, ele escreveu nos anos 90 um livro que até hoje é best-seller, As 5 Linguagens do Amor. É o assunto de hoje para o nosso Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Isabela César, inclusive em sintonia total aqui. Adorei, Isabela. Justamente. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Citei aqui o livro, então antes do nosso bate-papo eu vou até mostrar, porque esse aqui é um dos meus livros de cabeceira. Gente, isso aqui, ó, vou dizer para você que é um baita de um investimento. Dica de literatura aqui no Mulher Demais também, tá? Eu li, meu noivo leu, minha mãe leu. Então, assim, é um livro para você ter e tá sempre consultando, porque, de fato, quando a gente conhece essas 5 linguagens, dá uma virada na vida. Sim. Não é, Isabela? Então, primeiro fala pra gente, por que é tão importante primeiro se conhecer, para depois entender como é que o outro expressa amor, como é que ele se sente mais amado. Explica pra gente por que é tão importante isso. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Gary Chapman desenvolveu essa teoria justamente por receber diversos casais que tinham problemas relacionais, que ao ver dele eram coisas muito simples de se resolver. Mas pela forma como essas pessoas não entendiam suas próprias emoções, né? Elas acabavam não sabendo lidar com os seus próprios sentimentos. Então é muito importante que você se conheça. O trabalho do autoconhecimento é imprescindível para qualquer ser humano, para qualquer indivíduo. Quando você se conhece, você consegue entender os seus próprios sentimentos, as suas próprias limitações, então você consegue lidar de forma melhor com as suas emoções e com as formas, porque as linguagens do amor nada mais são do que as formas de expressar o afeto. Então, há diversas formas. Há diversas formas. O que aconteceu? Esse autor, ele encontrou, digamos que um direcionamento mais prático, mais fácil, para a gente entender melhor o que ele chama de linguagens do amor. São 5 linguagens. O que é que você que está em casa vai fazer agora? Você vai prestar atenção em cada característica dessas 5 linguagens que a gente vai trazer e aí você vai entender, poxa, essa aqui me chama mais atenção, dessa forma eu me sinto mais amada. E aí você vai entender um pouco melhor sobre esse assunto, né, Isabela? Isso mesmo. A gente separou em telinhas. Vamos soltar aí a primeira? É a primeira linguagem do amor, para que você que está em casa consiga entender melhor esse assunto junto comigo. Vamos soltar aí a primeira? Palavras de afirmação. Essa é a primeira linguagem do amor. Importante explicar também, né, Isabela, que não existe uma mais importante ou mais forte que a outra. São linguagens diferentes apenas. Todas são importantes, imprescindíveis para qualquer indivíduo. Então, quando nós nos deparamos com as relações interpessoais, nós percebemos que nós somos seres relacionais. Então, é normal que, às vezes, eu haja de uma forma diante de determinada situação e você haja de outra forma totalmente diferente. E como você mesma falou, todas são importantes. Às vezes, durante o relacionamento amoroso, principalmente, nós nos deparamos com situações que não são fáceis de lidar. Sim. Então, a linguagem que é demonstrada de amor, de forma afetuosa nesse momento, é imprescindível para o outro. Sim. Então, as palavras de afirmação. Uma pessoa que tem a linguagem do amor por palavras de afirmação, ela quer ouvir do outro ou ela dá ao outro palavras como, por exemplo, eu te amo. Para ela é imprescindível que ela escute isso do parceiro. Então, as linguagens do amor, elas são voltadas justamente para isso. Para fazer o indivíduo se sentir amado, se sentir respeitado, se sentir acolhido. É muito interessante. Então, palavras de afirmação é colocar pra fora, é dizer, isso, não é? Dizer ao outro. Dizer algo, eu te amo, ou então, nossa, como você tá Como bonita você tá linda. hoje. Isso e aí mesmo. você vai enchendo, até o Gary fala, você vai enchendo esse tanque do amor. Esse tanque do amor. Muito E ele legal. diz, é interessante que ele fala no livro, que quando nós nos encontramos com uma pessoa que consegue demonstrar a mesma linguagem do amor que eu demonstro, é como se tudo encaixasse. Então, tudo fica mais fácil, tudo fica mais interessante. Mas aí, quando eu não encontro uma pessoa
que tem a mesma linguagem do amor que eu. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer justamente esses problemas relacionais. Sim. Então, é imprescindível que você procure entender qual é a sua linguagem do amor, qual é a sua demonstração e que também entenda do seu parceiro. Exato. Para demonstrar amor da forma como aquela pessoa se sente amada e também receber da forma como você mais gosta, né? Vamos soltar aí a segunda tela. Vamos para a segunda linguagem do amor, então. Solta aí pra gente. Agora, tempo de qualidade, que linguagem do amor é essa? É muito interessante, né? O tempo de qualidade. É aquela pessoa que justamente diz assim, amor, tô indo aí na tua casa, vou te buscar pra gente passar um tempo junto. Mas o tempo de qualidade existe uma diferença. Às vezes as pessoas pensam que estar junto apenas é considerado tempo de qualidade, mas não. Existe a dedicação do tempo. Porque vamos dizer que eu estou aqui ao seu lado, eu vim passar um tempo de qualidade com você, mas eu fico o tempo todo no telefone. Sim. Eu passo 3 horas ao seu lado, mas eu fico o tempo todo sem lhe dar atenção de verdade. Então, não é considerado um tempo de qualidade. Não está presente no momento, não, você não né? está dedicada ao tempo de qualidade. Entendi. Então, isso acontece muito também nos relacionamentos. Ah, Isa, eu me dedico ao meu parceiro, mas eu vejo que ele não se dedica o suficiente. Às vezes, a forma dele estar demonstrando, a linguagem do amor dele é diferente da sua. E a sua pode ser tempo de qualidade. Sim, exato. Para você é importante que a pessoa esteja ali presente. Quase que 100%. Quase que 100% mesmo. Você está falando, a pessoa está prestando atenção, está ali. E ali presente existe a dedicação mesmo, né? do tempo mesmo. Exato. Do se dedicar ao outro, a ouvir, a ser compreensivo. E aí é mais uma linguagem do amor. Eu acredito que cada pessoa tem um pouquinho de todas elas, né? Mas uma se sobressai, né? Assim, isso. Isabela? No livro, Gary fala que nós temos uma linguagem primária. Então, é a que mais se sobressai entre as outras. Mas nós temos um pouquinho de cada. Mas sempre vai haver uma que você vai perceber que vai ser mais forte em você mesmo, que vai ser mais aparente. Por isso que ele fala que é importante, às vezes, e é muito interessante quando nós achamos uma pessoa, quando nós nos encontramos com uma pessoa que tem a mesma linguagem. Sim. Porque tudo vai se encaixando. Exatamente. Vamos soltar aí mais uma tela, vamos para a terceira linguagem do amor. São 5, tá? A gente já falou aqui sobre palavras de afirmação, falamos sobre tempo de qualidade e agora sobre o toque físico. E aí, o toque físico é uma das linguagens que mais são utilizadas, eu acredito. Quem não gosta de receber um abraço, quem não gosta de ser beijado. Então, às vezes, a forma de demonstrar do parceiro é justamente o toque físico e ele quer estar próximo. É aquele casal que sempre está grudadinho, que sempre está coladinho, que sempre tenta estar junto o máximo possível. E eu já vi exemplos de algumas pessoas que diziam assim, Isa, às vezes eu quero ouvir muito do meu parceiro o quanto ele me ama, mas ele só faz fazer cafuné, ele só quer pegar na minha mão, ele só quer me beijar, mas talvez seja a forma justamente dele demonstrar o afeto que ele sente por você. Exato. Então, o toque físico também é uma linguagem muito importante. Perfeito. E você falou uma coisa interessante, porque quando a gente conhece a nossa linguagem, né, aquela que se sobressai, a gente diz pro outro, poxa, eu queria que você falasse mais. Acaba que é uma demanda, que é um esforço que o outro vai precisar fazer para demonstrar esse amor, mas a relação é sobre isso também, sobre a dedicação, né? É sobre realmente. a dedicação. Por isso que é importante o autoconhecimento. Você tem que se conhecer primeiro para você conseguir ter um bom relacionamento com o outro. Eu não tenho como me relacionar bem com o outro se eu não me relaciono bem comigo mesma. Exato. Então, existem as limitações do outro. Então, quando a gente vê a questão do livro, nós percebemos, né, que o outro, ele é objeto de amor e carinho pra gente. Mas será que nós estamos dando isso também? Por isso que existe a questão do autoconhecimento ser trabalhado. Quando nós trabalhamos isso, tudo se torna mais fácil. E esse diálogo pode e deve ser leve também, né, Isabela? Não pode soar como uma cobrança. Poxa, eu quero que você diga que me ama, ou então eu quero que você me abrace mais. Tem que ser uma coisa mais leve, né? E pode ser também. O relacionamento em si deve ser leve. Nós vemos hoje em dia que inúmeros relacionamentos não dão certo pela falta de compreensão do outro, pela forma como é falada certas coisas. Então, quando nós nos dedicamos a ouvir, porque existe o escutar e o ouvir é totalmente diferente do escutar. Porque quando eu ouço o outro, eu estou disposta a entender o que se passa na mente, o que se passa no coração do outro. Então, nós somos seres formados por emoções e não tem como nós não sentirmos.
essas emoções. Então, todo mundo sente a mesma coisa, agora em proporções diferentes. Diferentes, é isso aí. Vamos para a quarta linguagem do amor, para a gente entender melhor esse assunto? Solta aí na tela para a gente, por favor. É a linguagem do serviço. Que linguagem é essa? É interessante que alguns casais justamente se batem muito nessa linguagem do serviço. Ah, Isa, mas ele não diz que me ama, ele não faz muito toque físico, ele não demonstra muitos sentimentos, mas ele é aquela pessoa que vai te buscar no trabalho, que se preocupa em fazer algo por você e com você. Você está muito atarefado em casa, por exemplo, e essa pessoa chega e te fala, olha, eu quero te ajudar, eu quero me comprometer a fazer isso com você e por você. Então, o serviço é justamente esse. É você estar disponível para atender as demandas do outro. Às vezes até sem ele pedir. Sim. Porque essa é a forma de demonstrar. Certa vez uma paciente me falou, Isa, eu queria muito que o meu esposo falasse mais, que ele demonstrasse com palavras, mas ele não demonstra. E o meu carro quebrou. Então, eu fui dormir, o meu carro estava quebrado. E no outro dia eu acordei, meu carro não estava mais na garagem. Levou o carro lá para ajeitar. Pra consertar. Gente, isso é muito bonito, muito né? É uma demonstração de amor. Isso. Às vezes a gente espera mesmo esse eu te amo, ou um carinho, uma coisa. Mas às vezes a forma dessa pessoa demonstrar é diferente. Isso é montando mesmo. uma mesa, por exemplo, como eu citei lá no comecinho do nosso papo. É fazendo um almoço diferente, do jeito que a pessoa gosta. É a linguagem do amor daquela pessoa, né? E a gente tem que estar disponível também para perceber isso. Com certeza. Por isso que é importante, né? Conhecer essas 5 linguagens. Vamos para a última agora? Vamos lá. Porque já no próximo bloco a gente volta com os comentários. Tem muita mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais. No próximo bloco a gente vai voltar com isso. Mas vamos finalizar com a última tela, que é a quinta e última, né? A última linguagem do amor. Solta aí pra gente, por favor. É a linguagem do presente. Que linguagem é essa, Isa? Não menos importante do que os outros, o presente não é sobre o valor, e sim sobre o significado. Sim. Certa vez, eu trago sempre os casos dos meus pacientes, porque eu atendo muitos pacientes em relação a relacionamentos também. E aí, uma paciente me relatou que o seu esposo viajou e trouxe aqueles pesos de portas para ela. Ela disse, Isa, eu acho que aquele peso custava R$2, mas aquilo me fez tão feliz, porque foi a dedicação do tempo dele a procurar algo que me fizesse bem, que fosse importante para mim. Porque no peso de porta tinha uma frase que falava sobre eu só quero acordar ao meio-dia. Ela gostava de acordar tarde, então se tornou até algo cômico. É interessante, às vezes, trazer isso para o relacionamento, trazer algo mais leve, mais cômico, para a relação realmente se tornar mais leve e mais saudável. Então, foi muito interessante quando ela falou, Isa, eu acho que custava uns R$2 o peso de porta, mas para mim foi muito mais importante do que uma joia, por exemplo. Então, muitas vezes não é sobre o valor, é sobre a sua dedicação em estar trazendo algo para fazer o outro feliz. Exatamente. Trouxemos então, ó, resumidamente as 5 linguagens do amor. No próximo bloco, eu continuo a falar com a psicóloga Isabela. E aí a gente vai trazer as questões de vocês aqui no nosso WhatsApp, no 991050400 e também pelo @Correio TV. Deixa lá seu comentário. Eu volto já já, viu, Isa? Adorei!